E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos escolar onde o protagonista apelão não tem piedade dos seus inimigos. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história inicia em uma escola do ensino médio onde os valentões quem comandavam tudo. E o protagonista conhecido como Baek era um jovem estudante que passava seus dias sendo espancado. Como ele não tinha coragem de revidar, apenas aceitava tudo onde mesmo pedido para parar, ele só batia mais nele e após receber uma forte pancada ele bate sua cabeça com muita força, e quando ele ia receber outro ataque mais forte onde ele poderia morrer se fosse acertado ele consegue desviar. No seu passado ele leu um livro sobre soldados onde quanto mais perto da morte eles estavam durante a guerra, seus sentidos ficam muito rápidos para sobreviver. Com isso para Baek o tempo começou a passar devagar onde suas memórias começaram a ficar confusas e seus músculos estavam no limite, dizimando seus inimigos na sua frente sem piedade. Após recobrar a sua consciência, ele percebe que todos os valentões estavam derrotados na sua frente e foi ele que fez isso tudo. 2 anos se passaram após esse incidente. Ele foi transferido para outra escola, mas logo seu nome se espalhou onde ele era uma pessoa violenta, isso porque ele parou de ser um covarde e parou de aceitar tudo que os outros falam, onde agora ele está decidido que vai dizimar todos os valentões que ele encontrar na sua frente sem piedade. Com isso agora Baek, que em seu passado era um fracote, vai lutar contra todos os valentões, porém por causa disso inimigos fortes vão vir atrás dele e para sobreviver ele vai ter que aprender habilidades de lutas e também conseguir novos companheiros de confiança para ser capaz de completar seus objetivos. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Danjun, um estudante que passava seus dias com medo dos valentões da sua escola. No começo ele tentou e lutou contra eles, porém nada mudou e ninguém ajudava. Ele apenas riam de todo o seu sofrimento. E no dia em que ele estava prestes a desistir de tudo ele acaba vendo uma reportagem na televisão onde um estudante tinha matado 7 dos seus colegas de classe após sofrer muito sendo espancado por eles. Onde nessa reportagem o cara que matou eles fala que não é um assassino, as pessoas que ele tinha matado tornaram sua vida um inferno. Com isso eles não eram humanos mas sim monstros. Após isso ele fala a todos que sofrem iguais a ele que não devem morrer e se sobreviver a todo custo, e se não quiser morrer mate. Após Danjun presenciar toda essa entrevista ele decide que vai fazer igual a ele. Porém quando ele retorna para a escola todos esses anos sendo espancados trouxe um trauma. Com isso após ver a cara do delinquente ele fica com muito medo. Com isso todo o plano que ele tinha feito é destruído apenas com um olhar. E um dia após ser bastante machucado por esse cara chegando a um ponto de quase morrer para sobreviver ele empurra esse cara na frente de um caminhão. Com isso ele é atropelado. A partir deste dia a vida de Danjun muda completamente. Ele agora está decidido que vai lutar contra os valentões da sua escola e ficar muito mais forte para não ser mais atormentados por eles. Porém em vez disso ele agora vai ter que sobreviver contra bandidos ainda mais cruéis na rua que vão vir atrás dele. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Yushin, um jovem estudante que não se encaixava em nenhum grupo. Os riquinhos, delinquentes e lutadores estavam no topo, eles eram os predadores, enquanto os pobres fracos acabam se tornando suas presas. E Yushin era apenas um espectador, pois ele não era forte nem fraco, e ele não ligava o que acontecia ao seu redor contanto que não seja com ele. E como sempre na sua sala tinha os valentões que usavam os alunos fracos como escravos para eles, e como Yushin não tinha força para fazer nada ele apenas ignorava. Porém ele tinha um sonho onde se ele fosse forte igual os super-heróis poderia ajudá-los, mas isso era apenas um sonho idiota. Ele estava levando uma vida tranquila, porém tudo começa a mudar quando um dia após retornar da escola ele se encontra com seu colega de classe que é amedrontado pelos delinquentes, e quando eles estavam junto o grupo dos delinquentes aparece e acredita que Yushin é amigo dele. E para piorar, no outro dia na escola ele descobre que esse colega que era amedrontado acabou morrendo. Após isso quando ele estava retornando para casa ele se encontra com um dos gatos que ele deu comida, e esse gato começa a falar perguntando se Yushin queria se tornar um deus da luta como compensação por ter ajudá-lo. Após isso os delinquentes aparecem e falam que Yushin vai ser o substituto do colega de classe que morreu, mas é neste momento que Yushin aceita a oferta desse gato de se tornar um deus da luta. No corpo deste gato reside a alma de um poderoso general que viveu há 1500 anos atrás, e ele vai treinar Yushin para se tornar um verdadeiro guerreiro, fazendo ele herdar sua arte marcial. Mesmo tudo parecendo muito confuso para Yushin, ele decide que vai aprender todas as técnicas de lutas desse gato para ficar muito mais forte e com isso não ser amedrontado e ser capaz de derrotar poderosos inimigos e se tornar um verdadeiro deus da luta.
Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Gamin, que queria muito ser bom em estudar, porém, não importava o quanto tentasse, suas notas não melhoravam, mas após começar a receber aulas em casa de uma tutora, ele ficou mais dedicado. E 2 anos depois suas notas não melhoraram. Com isso ele percebeu que o problema era ele, e por causa disso ele acabou entrando na pior escola técnica de engenharia, um lugar podre que recebeu o apelido de Escola do Talento Criminal. Com isso estudar em um lugar deste é muito difícil, pois os alunos frequentemente brigando e causando caos onde nem os professores podiam fazer nada. Ele veio para essa escola por conta própria. Isso porque se ele conseguir sobreviver neste lugar por 3 anos, ele será capaz de conseguir o que quiser. Inicialmente ele decidiu não chamar atenção, pois ele acabaria se tornando uma presa nessa escola de gangsters atrapalhando seus estudos, mas as coisas começam a mudar quando eles recebem uma nova professora e logo ele descobre que é a mesma pessoa que foi sua tutora no passado, onde rapidamente ela começa a ser maltratado pelos alunos. Mesmo passando por esses problemas ela decide que não vai desistir, onde mesmo Gamin falando para ela não se envolver com os valentões ela não escuta e tenta confrontá-los, e no momento que os valentões tentam machucá-la Gamin decide intervir, e é neste momento que ele mostra suas grandes habilidades de luta, onde ele passou sua vida estudando e praticando artes marciais escondido. Com isso ele dizima todos seus inimigos facilmente, porém o que ele menos queria aconteceu, seu nome começou a se espalhar por toda a escola, conseguindo vários inimigos, e agora para sobreviver nessa escola, onde possui os alunos mais ferozes e cruéis, ele vai ter que usar todas suas habilidades para ficar mais forte. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Yuji, que foi o único sobrevivente de uma queda de avião quando ainda era uma criança, e para sobreviver ele se tornou um mercenário, onde ele é capaz de completar missões muito difíceis sozinho, onde com suas habilidades ele é capaz de massacrar vários inimigos facilmente. Após 10 anos nessa vida de mercenário, ele resolveu voltar para sua cidade natal para se juntar à sua família, que atualmente é apenas sua irmã e seu avô, pois seus pais morreram no acidente do avião. Após chegar na sua cidade, ele se transfere para a escola da sua irmã, porém nessa escola ela é maltratada por outras garotas frequentemente, e rapidamente na sua nova sala ele já vira alvo de alguns delinquentes, pois quando ele chegou chamou muita atenção das meninas, mas seu tenente pediu para ele evitar todos os tipos de brigas na Coreia para não chamar atenção, pois ele está preocupado com os oponentes de Eugene serem mortos por ele. Com isso ele ignora todos os tipos de insultos por enquanto, e logo após isso ele faz amizade com um colega da sua sala, onde ele fala para não arrumar encrenca com 2 pessoas da sua sala por serem muito fortes. Quando as aulas iniciam, ele percebe que esse país é muito diferente do país que ele passou 10 anos lutando, onde é muito pacífico. Quando as aulas acabam, ele está junto com sua irmã, e no caminho de volta para casa, eles encontram como uma das meninas que maltratam ela na sua sala, que estava junto com outros caras. Com isso Eugene começa a encarar ele, e por causa disso o cara vem para cima dele. Mesmo Eugene vendo que ele é cheio de aberturas onde poderia matá-lo facilmente, como seu tenente falou para evitar brigas, ele não ataca, mas após ver que sua irmã estava com bastante medo que ele se machucasse, com isso ele decide que vai fazer as coisas do seu jeito, derrotando seu inimigo com apenas um soco, e com isso ele quebra a promessa do seu tenente no seu primeiro dia. E agora Eugene inicia uma nova jornada nessa escola, onde ele tem que esconder que ele era um mercenário, mas não será uma tarefa fácil, pois ele vai massacrar com qualquer um que tentar machucar sua irmã e também seus novos amigos.